Oi, membros! Que saudade de já estar por aqui. Como eu conversei com vocês anteriormente, eu tenho uma história pra contar pra vocês sobre como eu cativei Jorge Sampaoli. Cara, quando ele chegou ao Santos, eu já tinha tido a letra de que ele era um cara muito fechado e ao longo do tempo isso foi se provando, inclusive no dia a dia do Santos, né? Vocês lembram na época que ele era um cara difícil no trato, não dava bom dia, deixava a desejar em relação a relacionamento mesmo, tato com o pessoal do dia a dia do Santos e com o elenco também, lógico. Então, eu fui aos poucos. Na época, eu tinha um contato, uma fonte que era muito próxima do Jorge Sampaoli. Eu vou falar Jorge algumas vezes porque eu chamava ele de Jorge na época, eu não chamava ele de Sampaoli, tá? Mas eu tinha um contato, uma fonte que era muito próxima e que, conforme eu ia conversando com essa pessoa, porque dentre as principais coisas que eu tenho que fazer tendo uma fonte é ir conversando com essa pessoa pra ela não se sentir usada necessariamente. Então eu puxo assunto de tudo, gente. Eu já conversei com o Pérez sobre determinadas coisas que vocês nem imaginam. Coisa de dia a dia, coisa que ele faz com a esposa dele em relação a, tipo, mercado. Sabe essas coisas? Tipo, eu adoro no mercado. Putz, eu e minha esposa também. Coisa desse tipo, bem aleatória. E essa fonte não foi diferente. Eu fui conversando e tirando algumas informações sobre o Sampaoli. Coisas que ele gostava de fazer, coisas que ele estava se adaptando melhor em Santos, enfim. Pipipipopopó, mas que eu fui guardando pra mim, porque eu insisti muito em conseguir o contato pessoal do Sampaoli. Na época eu era concorrente do Mussetti e ele tinha me dito que conseguiu o e-mail do Sampaoli. E eu fiquei mordidaça, eu fiquei puta da cara, porque o Sampaoli era, enfim, um cara muito misterioso pra torcida e eu queria muito traçar essa possibilidade de perfil dele. O Mussetti tava conseguindo mais rápido do que eu estava puta da minha cara, mas, enfim, consegui, além do e-mail dele, o contato pessoal dele no WhatsApp. Demorei e tal, o Mussetti já tinha trocado mensagens com ele e tal. Ele só tinha me dito que o Sampaoli respondeu e tal, né, porque ele fez matéria, eu acabei percebendo que realmente a evolução da relação deles estava maior do que a minha com a minha fonte. Mas aí um tempo depois, em um tempo considerável, depois eu consegui o WhatsApp do Sampaoli. E cara, foi muito estranho, porque, obviamente, primeiro eu me apresento, sou educada, falo quem eu sou. Só que eu tinha que me arriscar em algum momento pra falar de outro assunto que não fosse necessariamente Santos. Eu não sabia como ele ia reagir, se ele ia me dar abertura, se ele ia me responder, né? Sendo esse cara misterioso, esse cara distante que tanto falavam pra mim. Eu fui cheia de dedo e me surpreendi. Porque ele respondeu de forma educada, enfim, agradecendo, dizendo que estava à disposição e tal. E eu perguntava muito pouco de time, porque ele trocava muita coisa, era, enfim, sempre muito dinâmica a época do Santos do Sampaoli, então não tinha tanta dúvida em relação ao que ele fazia, né, porque ele só fazia. Eu tinha mais dúvida de querer traçar esse perfil do Sampaoli justamente por ser um cara muito distante. E, cara, eu acho que eu nunca vou me esquecer de quando a gente começou a conversar de série. Cara, vocês acreditam que em algum momento da minha relação com o Sampaoli, além de Santos, que a gente também conversava sobre o dia a dia do clube, ele não estava bem com o Pérez, vocês lembram disso, né? Então, enfim, eu tinha essas conversas também com ele, sobre como o Pérez não dava os reforços que ele pedia e foi prometido, enfim, tinham essas conversas de atrelar confiança, do tipo, eu estou do seu lado, concordo que o Pérez errou com você, de conectar, sabe? Mas além disso, que eu acho que é o passo mais importante pra você realmente conquistar a pessoa que você quer, pra ela entender que ela não tá sendo usada, mas que ela tá criando essa relação de confiança com você, é conversar de assuntos diversos. E aí um dia, numa noite, cara, eu acho que eu nunca vou esquecer disso, aí a gente começou a conversar sobre o quanto ele admira arte. Ele é um cara de conhecimento de artes em geral, e dentre delas o cinema, que é uma das favoritas dele. E aí a gente começou a conversar. A Alexa vai falar pra eu tomar creatina. Gabriela, já tomei. Aqui está seu lembrete. Já fui, ó. Creatina. Já fui, vapo. E aí, na época, ele falou isso pra mim. Ele falou, pô, eu gosto muito de arte, cinema, sou uma pessoa muito ligada a isso. E aí eu comecei a adaptar. Comecei a falar, jura? Que tipo de gênero você gosta? E ele falou de suspense, de histórias mais profundas, mas sobretudo o suspense. Na época, eu não vou lembrar qual foi a indicação pra ele. O que eu indiquei pro Sampaoli? Cara, eu vou ter que buscar muito forte na minha memória. Não lembro o que eu indiquei, mas eu sei que de cara ele me indicou Um Contratempo. E eu indico esse filme pra todo mundo. É um filme que tem um plot twist surreal no final. Eu nunca tinha assistido. A quem já assistiu sabe o quão bom esse filme é. Mas eu nunca tinha assistido essa indicação, viu, de Jorge Sampaoli. Cara, que loucura. E aí, enfim, foi atrelando nossa relação.
Assisti, dei o retorno pra ele falando que era realmente muito bom. Eu dei alguma indicação pra ele que eu não lembro qual é, cara, e eu mudei de celular, então eu perdi minhas conversas com ele, infelizmente, mas eu devia ter guardado no bloco de notas ainda, né? Enfim, indiquei alguma coisa pra ele, não necessariamente eu lembro se ele me deu retorno, porque ele era uma correria, sem dúvida tinha uma vida muito corrida e sei lá se ele tava interessado no que eu tava falando de indicar, mas eu assisti o filme que ele me falou. E aí, um tempo depois, a gente continuou conversando, aprofundando mais em relação ao Santos, sobretudo. Teve aquela reta final de trabalho dele, fomos vice do Brasileirão. Mas na parte de renovação, as coisas foram miando, né? Tanto que ele saiu muito mal daqui. E nessa época, eu tava conversando muito com ele, só que sempre em off. E aí, teve uma parte final em que ele definitivamente decidiu que não ia ficar. E conversando com ele, eu pedi o on. E ele me deu o on. Eu fui a única repórter na época do São Paulo que conseguiu uma palavra com exclusividade sobre a reta final dele. Vou tentar achar no Lance, se eu encontrar eu vou deixar aqui. Na época eu trabalhava pelo Lance, não lembro se eu tava formada. Foi 2018, será? Não sei se eu lembro, não lembro se eu tava formada, mas eu fui a única repórter que deu uma aspa do São Paulo definindo a situação dele no Santos. E ele meteu pau na gestão. Eu lembro que era uma aspa muito forte que foi pro título. Vou procurar e deixar o print se eu achar aqui. Mas foi muito gratificante pra mim como repórter conseguir conquistar o cara mais frio que eu já conheci na minha vida em relação a opiniões de pessoas próximas do dia a dia do Santos. Conquistar a confiança dele, conquistar ele como pessoa. Ele me responde até hoje, não tenho mais o WhatsApp dele, eu perdi o WhatsApp. Mas ainda tenho ele no e-mail e ele me responde nesse processo de quase vinda pra ele chegar ao Santos novamente, né? Que ele acabou dando pra trás por conta do irregular elenco, que é verdade. Ele me respondeu, então manteve essa relação de confiança, ele lembrou de mim e tudo mais, anos depois. Então acho que é uma história legal e muito gratificante pra mim como repórter. É sempre muito difícil você criar esse passo a passo de como eu vou fazer esse cara não se sentir usado, como ele vai, enfim, se apoiar nessa confiança e por que ele vai se apoiar nessa confiança em mim se tem tanta gente chamando ele, provavelmente, né? E foi assim que eu conquistei, perguntando o que ele gostava, se era cinema, puta, do quê? E me passa uma indicação de filme então, e aí a partir disso ele entendeu que não era só a Gabriela, repórter, que tava conversando com ele, era o Jorge mesmo e não o São Paulo, então acho que isso faz muita diferença pra contatos em geral, seja de trabalho, seja de dia a dia, enfim, não sei com que você trabalha, mas minha dica sempre seja cara de pau, o não você já tem, e tenta adentrar o espaço da pessoa com cuidado, óbvio, mas com a manha, né? Então você gosta de cinema? Que loucura! O que você gosta? Suspense? Me conta, eu também gosto. O que você assiste? E foi assim que eu conquistei, cativei Jorge Sampaoli. Olha que loucura! Eu assim, ó, pequenininha no jornalismo aqui, ó. Cara, eu adoro essa história, adoro. Acho que é uma das minhas histórias favoritas do jornalismo em geral. E é isso, aí no final ainda consegui uma aspa exclusiva do homem se despedindo do Santos e metendo pau na gestão. Recebi crédito de um monte de lugar, recebi parabéns dos meus editores. Foi muito gostoso no fim de ciclo em que ele quis me matar depois, porque o assessor dele falou, como você colocou isso no ar? Você pediu permissão? Eu falei, sim. E aí o São Paulo falou pra ele que não, e aí eu, enfim, saí ilesa falando, tá aqui o print. Não é bem assim, mas deu tudo certo. E é isso, queridos. Quase 10 minutos de vídeo, me desculpem, mas é uma história muito divertida e legal. Pra vocês verem que o São Paulo era do rolê. Ele fazia as coisinhas dele, ele não era só o São Paulo, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, por favor. Você já é membro, então não preciso pedir pra você se inscrever. Vem cá, meu membro. Muito obrigada pelo carinho a quem se inscreve e, enfim, a quem divulga seja membro também, porque tem vídeos exclusivos pra vocês aqui. E até a próxima, vamos ver sobre o que vai ser.